Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Pequena Fé, Grande Deus, e está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Vamos ler essa passagem. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. O que Jesus quis ensinar aqui nesta pequena narrativa, em que está incluída uma parábola, uma pequena parábola que ele contou, é que o que importa não é a quantidade de fé, mas a sua qualidade. E também que o que importa não é a pessoa do crente, mas a pessoa do Deus em quem ele crê. Quer dizer, não importa se o crente é grande, mas o que importa é que Deus seja grande. Vejam bem, os discípulos estavam fazendo um pedido. Eles pedem a Jesus: faça a nossa fé crescer. E Jesus responde: vocês não precisam ter uma fé maior do que a de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. A fé pode ser pequena, mas Deus é grande. Ele usa aqui uma figura de linguagem, uma hipérbole. Aliás, Jesus usa sempre muitas hipérboles, e esta foi uma delas. Ele diz: se vocês tivessem fé, como se fosse, mesmo que fosse tão pequena como um grão de mostarda, vocês diriam para esta amoreira: arranque-se daqui e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Evidentemente, Jesus não estava querendo nos ensinar a fazer da fé um espetáculo. Seria realmente algo fantástico mandar uma amoreira sair da terra, se desenraizar, podemos dizer assim, né? E ser plantada no mar. Jesus usou aqui um recurso do exagero para dizer que se nós tivermos fé, por pequena que seja, nós podemos esperar de Deus, desse grande Deus, muito além da razão, muito além das probabilidades, muito além da experiência humana. A fé, ela espera coisas que não são propriamente racionais. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. O apóstolo Paulo disse que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Falando aqui da nossa experiência humana. Nossa experiência é limitada, nós somos
limitados pela nossa fraqueza humana, mas a fé, ela não está limitada pela experiência humana. A fé também não pergunta se existe ou não probabilidade de isso ou aquilo acontecer. Porque, como diz a palavra, para Deus não há nada que seja impossível. Então, Deus não é o Deus das probabilidades, Deus é o Deus da certeza. A pequena fé num grande Deus, então, pode esperar e crer, muito além da razão, muito além das probabilidades e muito além da experiência humana. Mas Jesus então contou uma pequena parábola, e nos versículos 7 e 8, ele diz assim: quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. A pequena fé num grande Deus trabalha para Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Existe aí, por aí, vamos dizer, existe no meio evangélico, no meio cristão, uma teologia errada que acha que a fé é uma espécie de mágica para controlar Deus. Se nós tivermos fé, então Deus vai se curvar ao nosso controle. Mas a fé não é uma mágica para nós controlarmos Deus. A fé não nos dá nenhum poder de controlar a Deus. Outro conceito errado sobre fé é que ela pode ser um recurso para obrigar Deus a fazer o que é certo. Certos líderes, certos pregadores têm dito assim: você pode determinar a Deus. Você pode exigir de Deus aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Errado. Porque Jesus quis ensinar nessa pequena parábola que Senhor é Senhor, servo é servo. Precisamos entender corretamente a nossa relação com Deus. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é o Salvador, nós somos os pecadores salvos. Ele é santo e nós somos os pecadores. Deus é aquele que é adorado, nós somos os adoradores. Deus é exaltado, nós temos que nos humilhar. É assim a nossa relação com Deus. E por isso Jesus contou essa pequena parábola. Quando o trabalhador chega cansado do seu trabalho diário, já de noite praticamente, o Senhor está lá esperando ser servido, esperando que o trabalhador lhe prepare a sua refeição. O escravo, no caso aqui, está falando de escravo, senhor escravo, né? E que além de preparar a sua refeição, o sirva. E depois, então, de fazer toda a sua tarefa, de cumprir toda a sua tarefa, é que ele pode comer. É isso que Jesus diz na parábola. Ele diz assim: quando o servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me. Enquanto como e bebo, você pode comer depois. Deus é Senhor. Nós somos servos. A nossa fé é num grande Deus que é o Senhor do universo, o Senhor da história,
o Senhor das nossas vidas. Nós não cremos em Deus pelo que Ele faz, nós cremos em Deus pelo que Ele é. O escravo não perguntava: o que é que o Senhor fez para mim? O escravo simplesmente cumpria a sua tarefa, a sua missão. E depois de cumprir a sua missão, Jesus continua na sua pequena parábola: e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Não, claro que não. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Isso nos ensina que a pequena fé num grande Deus recebe tudo que vem de Deus como graça e não como retribuição pelo que fazemos para Ele. Existe aí um certo conceito de fé como obra que nós fazemos para Deus. O apóstolo Paulo ensinou na carta aos Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós. Isso não é uma qualidade nossa, não é uma virtude nossa. Isso é dom de Deus. Foi Deus que nos deu isto, a sua graça. Isso não vem das obras, para que ninguém possa se gloriar nas suas obras. Portanto, a pequena fé num grande Deus não recebe de Deus aquilo que Deus nos dá como se fosse uma retribuição pelo que fazemos para Ele. Você é um bom crente? Você é um dizimista? Você é um frequentador da igreja? Você vive uma vida íntegra? Não faz mais do que o seu dever. Assim como Jesus ensinou aqui, depois de fazer tudo isso, nós devemos dizer assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. E eu diria que nem tudo que devemos fazer, porque a graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, o que Ele nos tem feito, o seu amor, aquelas coisas que Ele nos dá diariamente, são tão maiores e tão mais importantes do que aquilo que nós fazemos para Ele, que nós ainda ficamos devendo. A pequena fé num grande Deus, portanto, recebe tudo que vem de Deus como graça. Tudo vem de Deus, é de graça, e é mais do que merecemos. Graça é isto, é algo que nós recebemos de Deus sem mérito nenhum. A graça é algo que é dado gratuitamente. Por isso o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem é realmente grande? Sua fé ou seu Deus?